Programa Auditoria Cidadã da Rede Mundial News TV. Hoje, o programa da Auditoria Cidadã vai dar uma discutida sobre os dois últimos períodos vividos por Portugal. E nós trouxemos aqui dois brasileiros que moram em Portugal, Daniel Rödel e Eduardo de Abreu Faria. Daniel Rödel, ele é doutor em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ. Também tem pós-graduação em Bens Culturais e Projetos Sociais pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Ele é ex-investigador visitante do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pós-doutorando no Instituto Superior de Economia e Gestão na Universidade de Lisboa. Ele é integrante do Núcleo do Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Eduardo de Abreu Faria, ele é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes. É ex-funcionário do Banco do Brasil e é empresário. Vai contar para a gente essa experiência que ele tem sendo empresário aqui no Brasil e em Portugal. Ele, em 2015, ele criou o Botequim Salve Simpatia. Em 2018, ele levou para esse mesmo Botequim Salve Simpatia para a cidade do Porto. Então, Daniel e Eduardo, sejam bem-vindos ao nosso programa, que também conta aqui com a participação da Helena Reis, que vai estar aqui também discutindo esses assuntos conosco. Olá, boa tarde ou bom dia aí para vocês, né? É um prazer participar, é sempre uma boa oportunidade poder debater tema que envolva Brasil, que envolva Portugal, ainda mais nesse período efervescente, né? Boa tarde não, aqui é bom dia, né? Boa tarde para você, Daniel. Obrigado, Helena. Obrigado, Elon, pelo convite. E aí estamos aí para responder o que vocês acharem melhor aí para a gente debater esse tema. Isso, vai ser uma situação bem interessante. São dois brasileiros que moram em Portugal ou têm negócios em Portugal, como o caso do Eduardo, que tem negócios semelhantes tanto no Brasil como em Portugal. Vamos dar uma voltinha, um passeio em cima da discussão política e econômica, que é importante, para a gente dar uma localizada aqui e para poder vocês iniciarem. Essa pergunta são para os dois, vocês fiquem à vontade, tá bom? Portugal passou recentemente por dois períodos distintos, através de duas políticas econômicas e sociais com vieses totalmente diferentes. O primeiro período foi do conservador Pedro Passos Coelho, cuja atuação foi de austeridade fiscal, com consequências sérias para a economia portuguesa, para a população, os pequenos e médios empresários. E no segundo período está sendo, atualmente, com o primeiro-ministro socialista António Costa, onde Portugal conseguiu retomar o seu crescimento econômico, tornando-se atualmente a terceira economia da Comunidade Europeia. Então, parafraseando o general Romano Pompeu, assim como Fernando Pessoa, pergunto para vocês que estão em Portugal, navegar foi preciso? Pois é. Eu começo, você quer falar primeiro, Eduardo? Ela pode falar, Daniel. Vamos então pela cor dos cabelos, né? Bom, eu tive a oportunidade de vivenciar esse período também do Passos Coelho aqui em Portugal, porque na época eu fiz parte do meu doutoramento aqui em Portugal. Foi o período que eu fiz doutorado de sanduíche na Universidade do Porto. Foi exatamente nessa cidade onde eu estou vivendo atualmente. E Portugal estava numa situação de crise muito grave, muito grande, intensa. A Troika estava aqui comandando as políticas de Portugal, uma série de atividades restritivas. E o Brasil estava na linha oposta, né? E o Brasil estava num período de grande evidência, terminando o primeiro governo da Dilma. O Brasil estava fazendo sucesso no mundo. As pessoas aqui, os portugueses, tristes na época, e ao mesmo tempo eles até nos invejavam, falavam isso até com carinho. Poxa, o Brasil está bem, porque havia muitos brasileiros aqui estudando, tinha aquele programa Ciência Sem Fronteira, muita gente fazendo graduação. Era um período muito efervescente de brasileiros aqui e bastante positivo. Daniel,
Daniel, só desculpe te cortar, mas só para poder os nossos espectadores entenderem o que é a Troika. A Troika é um conjunto, vamos dizer assim, é um conjunto de 3 instituições europeias, que é o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o FMI, que o pessoal aí em Portugal chama esse conjunto, esse grupo de Troika, não é isso? Que regula as políticas públicas dos países endividados, né? Isso. E foram muitas restrições, né? As ações sociais aqui eram extremamente limitadas. O acesso às universidades, a universidade aqui pública, ela é paga, e concessão de bolsas para estudantes era uma coisa muito rara, muito difícil. E os brasileiros ingressando nas universidades em grande quantidade, né? E financiado pelo governo brasileiro. Então havia esse contraste muito grande. E retornei para o Brasil em 2015, terminei o doutoramento, resolvi retornar novamente para Portugal em 2018, que eu me aposentei aí no Brasil. Aqui eles falam reformou, né? Eu me reformei e vim fazer pós-doutoramento aqui. E já foi um período totalmente oposto, né? Portugal em grande evidência na Europa e no mundo, a economia dando saltos aí de crescimento, otimismo acelerado das pessoas, e o Brasil deprimido, né? Os brasileiros aqui vivendo em situação difícil, os custos muito elevados. Então, eu pude vivenciar esses 2 períodos aí, e efetivamente é um contraste muito grande. Não sei se o Eduardo também participou desses 2 períodos, mas para mim é nítida essa diferença. E, tristemente, o Eduardo chegou aí numa situação, foi 2018, então já está melhor, não é isso? Eu já peguei uma situação melhor, né? Na verdade, a decisão mesmo de montar um negócio aí já é porque Portugal estava numa ascendência muito grande. Mas eu tenho muitos amigos portugueses, eu passei muito tempo em Portugal, nessas indas e vindas, e a gente conversa bastante, e realmente o sentimento é esse, né? Que Portugal, alguns anos atrás, o cenário era desolador, né? E aí as pessoas reclamam muito desse período, e principalmente em relação ao desemprego, né? Que é a maior reclamação deles. Mas eu não tenho propriedade para falar, porque eu só estive em Portugal nessa época só para fazer turismo. Então eu não essa fase. Como é que você sentiu essa questão dos cortes? Porque tiveram cortes drásticos aí, saúde, educação, aposentadoria, igual como está acontecendo aqui no Brasil, né? Então, esses cortes para poder diminuir os gastos públicos, que parece que não diminuíram os gastos públicos. Né? Não. É mais uma dessas falácias, né? Na época, o Passos Coelho, ele ia à TV, e tem aqui na Assembleia da República, o programa, os debates são transmitidos pela TV também. Ele ia e dizia em alto e bom som: fora da Troika não há alternativa para Portugal, fora da Troika não há alternativa para Portugal. Quando já todas essas restrições estavam, aviltando as condições de vida dos portugueses, mas ele assumia isso. E o mais lamentável é que, mesmo com toda essa crise, esse sentimento de revolta das pessoas, a esquerda, nem a centro-esquerda, não ganharam as eleições em 2015. Quem ganhou foi a direita, né? Eles não conseguiram maioria para formar o governo, mas as eleições presidenciais, o presidente, o Marcelo Rebelo de Sousa, ele não é do campo da esquerda, né? Mesmo com essa restrição, quer dizer, os portugueses não votaram na esquerda, né? Nem na centro-esquerda, que é hoje quem está à frente, né? É o PS, que é partido de centro-esquerda. Mas o presidente não é o Partido Social Democrata? O Social Democrata é só o nome? Social-democrata é só o nome, né? O PSD daqui, ele compõe mais... Ele se diz de centro-esquerda, mas na minha leitura, quem hoje aqui representa essa centro-esquerda é o Partido Socialista, não é o PSD, não é o Partido Social-Democrata. O Partido Social-Democrata, que o presidente, não, ele hoje é independente, ele não está no PSD, mas na minha leitura eles militam mais no campo da centro para a direita, e não para a centro-esquerda. Agora, um pouco parecido até com o que nós temos no Brasil, né? Do PSDB, né? Isso. Fala, Helena. Mas como é que você interpreta, de repente, eles terem abandonado essa questão do ajuste fiscal? Você sabe que é uma questão que a gente está sempre discutindo aqui no Brasil, né? No nosso núcleo lá da Auditoria Cidadã. Como esse ajuste fiscal ele só prejudica
esse desenvolvimento do país, porque você, com essa contenção, você não agiliza o desenvolvimento de um país, não promove emprego, não nada, né? Haja visto, você falou da Troika, me reportei aqui, a época que a Maria Lúcia Patorelli teve na Grécia. Ela fez, né? Ela fez a auditoria. Participou da auditoria. Então, olha só, eu queria saber, agora, como Portugal, em relação ao resto da comunidade da União Europeia, como é que Portugal se relaciona com a comunidade e como a comunidade se relaciona com Portugal? Então vamos lá. Primeiro, essa questão aí da Troika, né? O Portugal, quando teve a eleição em 2015, e esse projeto acabou, de certa forma, vencedor, né? Mas não conseguiu fazer maioria na Assembleia da República. Então, eles não conseguiram formar o governo. Aí surgiu uma aliança no campo da esquerda com o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, e o Partido Ecologista, os Verdes, eles fizeram uma aliança política, e conseguiram maioria. Foi que chamaram, a direita chamou aí pejorativamente de geringonça, formaram a geringonça. Aí conseguiram uma maioria parlamentar para poder eleger o primeiro-ministro. Aí que o Antônio Costa entrou. E aí começaram gradativamente a mexer nessas políticas de austeridade, pelo menos ao nível que estava, e começaram a estimular a retomada do crescimento econômico. E conseguiram investir muito em turismo. Portugal teve um boom turístico espetacular. Eu sei que em 2017 eu passei por aqui rapidamente, porque me levei fazer uma palestra na Universidade do Porto. Eu vim de férias curtidas, eu estava num evento em Madrid, e aí aproveitamos, ficamos aqui uns dias e passamos em Portugal. E já era nítida a diferença de Portugal em 2017. O fluxo turístico estava uma coisa espetacular. Nós já ficamos bastante felizes de ver a mudança que em 2 anos já havia acontecido em Portugal. Mas foi com essa ruptura gradual, né? Gradual, porque eles ainda falam do rigor orçamentário aqui em Portugal, aquela velha ideia de que não se pode gastar mais do que arrecada, aquela bobagem que as pessoas dizem, que é a economia da dona de casa, né? Toda dona de casa sabe que você não... Né? Dona de casa não emite moeda, dona de casa não cria tributo, dona de casa ela tem uma realidade que não tem nada a ver com a realidade de uma administração pública, mas eles colocam isso aí como, né, com orgulho, né, de que temos que ser austeros por causa disso, né? É uma falácia. Mas eles continuam controlando essa relação, mas eles começaram a flexibilizar em termos de políticas públicas, políticas sociais. Há um indicador para mim importante, que é o sentimento que se tem em relação ao Serviço Nacional de Saúde aqui em Portugal. Ele é universalizado, mas ele tem o quê? Ele tem uma cobrança, né, de uma contrapartida. Já se discute hoje acabar com essa contrapartida do cidadão, do utente, que eles chamam, né, no uso desse serviço de saúde. Mas o grande debate deles aqui não é acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Quem defende a iniciativa privada de saúde aqui em Portugal defende ela como uma medida complementar à saúde pública e não como substituta, como uma coisa que se faz no Brasil, né? E agora, com toda essa decorrência dessa pandemia, está um sentimento muito mais favorável ainda à saúde pública. Há um reconhecimento da importância dessa saúde pública. Até a direita ela fica um pouco recuada na hora de defender privatizações, porque a saúde pública ela teve um sucesso aqui na condução da pandemia, né? Portugal foi um exemplo muito grande de como bloquear o coronavírus, embora esteja agora nesse segundo momento na região de Lisboa, tenha havido um recrudescimento no vírus, mas Portugal foi um exemplo. Aqui perto de onde eu moro, aqui no Porto, no Jardim do Palácio de Cristal, tinha um hospital de campanha que foi montado em 1 semana, 10 dias, e pouco uso teve. Pouco uso teve esse hospital de campanha. Eles agora estão desmontando o hospital de campanha, porque a estrutura da saúde pública deles está funcionando. Eu tive um acidente aqui em Portugal em dezembro do ano passado e fui atendido no hospital aqui. Foi um atendimento espetacular, foi uma coisa assim
sabe, que nós não estamos acostumados a ver no Brasil. E há um reconhecimento na comunidade europeia desse esforço de Portugal, desse sucesso de Portugal. Portugal é bem-vindo hoje na comunidade europeia, embora ainda exista aquela distinção entre norte e sul da Europa, né? O pessoal do norte considera os países mais pobres do sul como, às vezes, um peso que eles têm que carregar, e isso está se fazendo agora na discussão sobre o financiamento, fundos de financiamento para a retomada da economia europeia, né? na zona do euro. Você tem lá Dinamarca, Holanda, que não querem assumir custos, querem fazer empréstimos que sejam resgatados, tudo conforme regras de mercado, e há uma discussão de que você tem que pensar a Europa solidária, né? Esse debate está acontecendo agora aqui. E Portugal tem tido uma presença forte porque ele apoiou a Itália, apoiou a Espanha quando elas foram duramente criticadas e atacadas pelo ministro lá da Holanda em relação à conduta no coronavírus. Então, me parece que Portugal está ficando bem na foto, né? O problema é saber como é que eles vão retomar a economia se nessa situação da pandemia, ou se houver um recrudescimento mesmo na pandemia aí para os próximos meses. Porque Portugal depende muito do turismo, e o turismo ele perdeu muito. Tanto que muitos apartamentos que estavam aqui usando para alojamento local, que eles chamam, né, essa estrutura hoteleira, privada e pessoal, né, eles estão voltando agora para fazer locação por longo período. O governo tem estimulado isso porque o turismo não estão contando muito com o turismo. Vou aproveitar também para poder colocar o Daniel, o Eduardo, que o Eduardo, que é empresário exatamente nessa área que é da gastronomia e que agora precisa retomar seus negócios em Portugal, não é isso? Aí, diz aí para a gente como é que está sendo essa diferença de lidar, vamos dizer assim, com os governos, o governo português, o governo brasileiro, com relação a tentar garantir a sobrevivência dos pequenos e médios empresários, porque não sei se em Portugal é igual aqui no Brasil, mas 60% a 70% do desemprego no Brasil são do pequeno e médio empresário. Aí, o que você está vivendo exatamente nos dois países para poder tocar o seu negócio aí, os empréstimos, possibilidade de ter capital de giro, e como é que você está vendo lá a população ansiosa para tomar uma cerveja lá no seu... Não, é assim, como o Daniel disse, Portugal depende muito do turismo, né? Hoje a economia portuguesa, eu acho que, se não me engano, a maior parte vem do turismo, e a cidade onde a gente está, a cidade do Porto, é uma cidade altamente turística, né? E assim, a gastronomia de lá toda, ou não toda, mas uma boa parte é voltada para o turismo, tanto que a gente brinca que a gente trabalha no verão para pagar as contas do inverno, né? Então porque no verão realmente o Porto recebe uma quantidade de turista que é uma coisa que eu nunca vi na minha vida, entendeu? Você anda lá pelo Porto, as ruas lotadas, é um negócio realmente impressionante. Então lá a gente depende muito desse fluxo de turismo. Em relação à questão do como o governo está lidando com a pandemia, né? A questão mais vou focar aqui na ajuda que a gente está recebendo nos dois países, os programas que a gente está encontrando nos dois países, porque a questão como estão lidando com a pandemia, isso aí é uma coisa que a gente não precisa nem entrar nesse... Eu não preciso entrar nesse tempo, porque é uma coisa totalmente discrepante, como o Brasil lida com a pandemia e como Portugal lidou com a pandemia, ou está lidando. Eu acho que assim tem muita semelhança nos programas dos dois governos que eles instituíram para ajudar o médio empresário, né? Os dois principais foram ajuda a questão do pagamento de salário. Lá em Portugal, o governo está pagando 2/3 do salário mínimo para os funcionários, e aqui teve a possibilidade da suspensão e redução de jornada de trabalho, que o governo também paga um valor do salário do auxílio-desemprego aos funcionários. Isso aqui a gente não teve dificuldade, né? Tanto lá quanto aqui a gente conseguiu obter isso com facilidade.
Aqui, assim, eles instituíram por 3 meses. Acho que estamos com certos A pandemia problemas. está se esticando muito, eu não sei se vai ter algum tipo de prorrogação. Isso está no debate no Senado. Eu já não sei. E aí, lá em Portugal, eles já estenderam isso por 6 meses, né? De cara, mesmo saindo antes da pandemia, o auxílio vai durar mais tempo. A grande dificuldade que a gente tem aqui em relação ao que eu vejo em Portugal foi realmente o acesso ao crédito para o capital de giro para as empresas sobreviverem, entendeu? Não sei se cortou aí. Um pouquinho, mas... Então, vou repetir. Então, a grande dificuldade que a gente encontrou aqui em relação ao que a gente tem em Portugal foi o acesso ao empréstimo, né? Para a gente ter capital de giro para continuar se mantendo, né? Porque uma série de despesas elas se mantém e a gente está praticamente trabalhando, no caso dos restaurantes, apenas como delivery e isso não paga as contas, né? E isso a gente precisa, e não só a gente da restauração, como fala em Portugal, dos restaurantes, mas de todo, a gente precisa de capital de giro hoje para se manter, né? Para continuar girando a roda, continuar funcionando. E lá em Portugal a gente tem um acesso muito mais fácil a isso, com condições muito melhores, né? Hoje a nossa dificuldade grande aqui, eu acho que todos os empresários que eu converso no Brasil, e aqui principalmente os empresários da gastronomia, foi de obter esse capital de giro junto aos bancos, né? Isso, o governo disponibilizou isso de uma forma que até para os padrões brasileiros, os programas com uma taxa de juros boas, prazos bons, só que isso não chega na ponta. E muito por causa do sistema bancário que a gente tem aqui, né, que tem um spread altíssimo, eles não querem perder isso, e também por questão estrutural do governo, burocracia e falta de planejamento, isso não está chegando na ponta. Isso é uma questão que preocupa muito, né? Porque a gente já está há 3 meses, por exemplo, sem funcionar e até hoje a gente não conseguiu acesso a crédito aqui. Mas, Eduardo, tem algo que é interessante, que, por exemplo, os bancos receberam 1 trilhão para poder ter liquidez, para poder emprestar para as pessoas. Isso foram, acho que 48 horas o governo, na verdade, conseguiu liberar 1 trilhão. Enquanto os pequenos e médios empresários, que, na verdade, usufruíam desta liquidez, não estão conseguindo acesso, apesar das propagandas na televisão. Você passou pela mesma situação, está passando pela mesma situação, não é isso? Sim. O que a gente tem acesso hoje é o empréstimo normal que os bancos oferecem, assim, alguns, né, porque nem todos os empresários têm acesso a esse tipo, mas é aquele empréstimo que o banco disponibiliza sempre. E a taxa de hoje está em 2,5%, a taxa Selic é menor da história disparada, né? E os empréstimos que eles estão oferecendo é 2,5% ao mês, sendo que a Selic é 2,5% ao ano. Então é uma coisa que é só você entrar nisso, vai acabar te estrangulando mais. Quando você precisa de liquidez, você precisa de capital de giro para desafogar, você tem que tomar um empréstimo com 2,5% ao mês. Isso só vai piorar a situação. Isso é a maior dificuldade hoje que a gente está vivendo nessa pandemia, é justamente a questão do acesso ao crédito e o crédito que seja realmente para solucionar ou tentar ajudar a gente nesse momento. Isso aí a gente não está tendo. E não é só a questão minha, não. Todas as pessoas que eu converso estão tendo uma dificuldade muito grande. A gente tem aqui em Niterói, por citar como exemplo, a gente teve um programa do governo municipal, que o governo municipal ele se dispôs a pagar os juros ele fez um programa que o governo municipal pagaria, com a ajuda do fundo dos royalties que Niterói tem, os juros do empréstimo bancário para ajudar os empresários locais, né? Então eles fizeram isso, só que fizeram todo um programa, votaram na Câmara Municipal, foi aprovado e instituíram o programa, só que ninguém conseguiu acesso ao crédito. 90% das pessoas não conseguiram. Então seria um empréstimo sem juros, porque o governo municipal ia entrar com juros, ia ter uma carência boa para você começar a pagar, mas no final das contas o banco não liberou para quase ninguém isso. Então essa é a dificuldade que a gente está encontrando hoje. Enquanto você... Por favor, fala, Helena. Eu gostaria de pontuar exatamente essa questão que ele está nos trazendo. Quer dizer, você disponibiliza, o governo federal diz que disponibiliza um crédito, mas, na realidade, ao disponibilizar esse crédito, ele está querendo
ajudar, não a quem precisa, mas ajudar os banqueiros, ou dar uma maior contribuição para os banqueiros ficarem cada vez mais ricos. Essa é a lógica. Mas eu queria aproveitar a oportunidade também do Eduardo estar falando sobre o negócio dele, que ele também transferiu não, estendeu o negócio dele até Portugal, porque esse restaurante, ele chama de botequim, mas na verdade é um restaurante, né? que é o Salve Simpatia, e que tem aqui em Niterói, no centro de Niterói, tem também na região ali de Caraí, e é um polo, não só um polo gastronômico, mas é um polo cultural também. Eu queria chamar a atenção sobre isso, porque quem vier a Niterói, Niterói também poderia ser um polo turístico, né? Da região do Grande Rio. E essa região é interessantíssima. Ele está numa rua, é a Nóbrega, com o Otávio Keller, não é isso, Eduardo? É a Nóbrega com o Leandro Monta, né? Ali perto. E ali tem um corredor, e esse corredor, como se fosse uma grande galeria, mas ao ar livre, eles colocam um toldo. Ali tem música de excelente qualidade, depois eu gostaria até que você dissesse sobre isso. E também é a questão do restaurante, que é muito bonito e interessante. E eu queria saber se em Portugal vocês conservaram esse mesmo padrão, não só estético, como também da culinária, como também dessa referência à cultura, à música, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Não, a gente, em Portugal, a ideia, na verdade, foi de levar exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui. Claro que você tem dificuldade de alguma coisa, de produto, de restrições lá, a gente está numa área que é uma área histórica, então tem uma série de restrições lá, questão de música, mas a ideia era de montar realmente o mesmo negócio lá, e a gente tentou fazer da maneira que fosse... A pessoa que fosse lá em Portugal e fosse aqui no Brasil não teria muita diferença. E lá também está numa rua, que é a Rua da Picaria, que é uma rua que também só tem restaurante, né? É uma rua que praticamente ela é toda de restaurante lá. Só que tem essa diferença, mas a ideia do negócio era ser realmente o mesmo negócio lá. Então, a gente fez de uma forma que fosse preservando a questão de música, do samba que toca, a questão da gastronomia, dos pratos que são os pratos que a gente serve aqui, e a gente fez o mesmo negócio lá, né? E a gente fez 2 anos esse mês agora de inauguração lá no Salve do Porto. Fiquei curioso numa coisa, quais são as comidas que você serve lá? Porque deve ter uma variação, porque você não tem todos os produtos, como você falou. Tem umas coisas que você não consegue, que são mais caras lá, tipo filé mignon, é um negócio que é muito caro, algumas coisas você não encontra, mas assim, praticamente a mesma coisa. Feijoada tem, muqueca, baiana tem, essas coisas todas a gente tem lá. E as coisas que a gente não conseguiu em Portugal, a gente adaptou para as coisas de Portugal. As coisas de Portugal, que tem muito, a gastronomia portuguesa é muito boa também, né? Então, alguma coisa a gente adaptou, mas é basicamente a mesma coisa. Você está querendo uma muqueca, né, Daniel? Eu quero. E essa Rua Picaria aí, eu gosto dela. Ali tem uma fábrica também de uma cerveja artesanal daqui, eu já passei por lá. Já sabendo que tem o Salve Simpatia, já vou estender a visita. Você não conhecia o Salve Simpatia? Não conhecia, não. Não conhecia, não. Você que me falou dele. Já estou pronto aí para... Mas não está funcionando agora, não, né? Tá, a gente já voltou, já voltou. Já voltou. Lá já desde o dia 21 de maio que os restaurantes voltaram a abrir. É porque alguns optaram até por não abrir, né? Porque as restrições eram grandes, há restrições de horário, né? De acesso de público, então alguns ainda estão fechados. Muita gente, na verdade, eles liberaram para abrir no dia 21, a gente foi abrir uma semana depois, né? Porque o custo aumenta muito quando se abre, né? Então, tem uma séria restrição de mesa, de lotação. E a questão, as pessoas ainda não estão 100% seguras para sair, né? Então, o movimento cai muito, e essa é uma época que já começaria os turistas a invadirem o porto, e já não tem o turismo, que isso dificulta também muito para a gente, né? Mas a gente optou, por enquanto, por abrir e esperar, né? Vamos ver como é que vai ser. Verão, né? E o verão é o auge.
Verão foi ontem. Eu vou aproveitar para pegar um gancho aí nisso que eles estão falando, que é o seguinte, assim, qual é a relação dos brasileiros com os portugueses, como é essa dinâmica e essa questão também do êxodo dos brasileiros, que foi muito grande, que está sendo muito grande agora, né, para ir para Portugal, para fugir da situação. Então, dá um apanhadozinho, tanto desse êxodo, como as relações entre brasileiros e portugueses, como que se dá aí, por favor. Bom, o que eu vejo, por exemplo, nas universidades aqui, você tem muitos brasileiros, tanto no programa de graduação, como também programas de mestrado e de doutoramento. Mas o que está a ocorrer agora é que, em função do euro, do valor do euro aí no Brasil, né? O euro é uma moeda muito instável, né? Uma hora vale R$5, outra hora vale R$6,40. Então, houve uma elevação muito grande da moeda e as pessoas não estão conseguindo se manter mais aqui em Portugal. Então, muitos estão retornando, até que faziam faculdade. Nós lemos isso, vemos nas TVs aqui, eles comentando que os brasileiros começam a ter dificuldade de se manter em Portugal por conta da alta do euro. Mas há uma frequência de brasileiros muito grande. Aqui no Porto, quando nós saímos à noite, nós gostamos muito de andar a pé pela cidade, embora seja uma cidade com uma infraestrutura de transporte espetacular. Nós andamos, são 6 linhas de metrô, eles chamam de metro, né? Mais do que no Rio de Janeiro. É uma cidade que as pessoas andam muito a pé, é uma cidade muito aberta, as pessoas ficam muito nas ruas, ficam nas praças, ficam tocando música. A juventude aqui é bastante alegre, gosta muito de aproveitar a noite, né? E tem muitos brasileiros, muitos brasileiros, é impressionante. Às vezes nós estamos em lugares que tem mais brasileiros do que portugueses. Essa relação, me parece, pelo menos no campo onde eu atuo, me parece uma relação tranquila, né? É uma relação boa, uma relação profícua, muito embora tenha havido aí um ou outro problema por causa do acesso que as pessoas têm para a universidade aqui via nota do Enem. Isso criou uma ação ali, acho que foi na Universidade de Coimbra, no ano passado, de colocaram na porta da faculdade lá uns porretes ou coisa para atacar, acerte aqui um brasileiro e tal, que vem tirar nossa vaga na universidade. Teve me pareceu uma coisa mais localizada. Mas eles, na universidade, no campo que eu atuo ali, eu vejo que há um reconhecimento favorável ao Brasil, ao nível das pesquisas que se faz no Brasil, no campo das ciências sociais, no campo da economia. Eles respeitam isso, eles reconhecem que a nossa universidade é uma universidade mais crítica, eles são mais bem comportados aqui. Os estudos, as pesquisas deles, eles são muito mais bem comportados. Eles reconhecem que o Brasil tem um trabalho assim de pesquisa de fôlego, de vulto, e isso é muito interessante. Então, eles têm esse reconhecimento desse tipo de peso que o Brasil tem na academia e que aqui em Portugal, né? Que traz para Portugal, né? Então, eles recebem muita gente do Brasil aqui. Eu vejo dessa forma. Não sei se o Eduardo tem outra experiência aí, porque ele lida com outro tipo de um mercado aí que é interessante, uma relação imediata, né, de consumo. Não sei se quem é que frequenta mais o local, se são brasileiros. Eu acho que a Helena quer complementar a pergunta. Por favor, Helena. Eu queria falar o seguinte: a voz do Daniel está muito baixa e ele podia aumentar também o rosto dele e ir mais para cima. Está muito para baixo. Não, ao contrário. Isso. Não, agora aí. Aí você pode ver a Rua Marielle. Você pode ver, então, agora a Rua Marielle Franco aqui atrás, né? Isso. Por favor, Eduardo. Então, não, assim, lá a gente recebe muitos brasileiros, por ser um restaurante brasileiro. Não tinha muito como fugir. Mas a gente recebe também muitos portugueses. A relação, eu vejo de uma maneira geral, a relação como uma relação amistosa. Existem muitos brasileiros em Portugal, principalmente na região do Porto, por ser uma cidade universitária, tem muito estudante brasileiro, é uma quantidade absurda. É que o Daniel falou, às vezes você chega em lugares que tem mais brasileiros do que portugueses, de uma maneira geral. É muita gente mesmo em relação, assim, é amistosa.
de uma maneira geral. Claro que algum problema ou outro vão ter, né? Preconceito é uma coisa que é um fenômeno mundial, infelizmente, então vai ter um tipo de problema, mas de uma maneira geral os portugueses eles são receptivos aos brasileiros, né? E essa questão agora também, a gente não sabe ainda como é que vai ficar com a questão do euro, né? Porque tem muita gente que é aposentado, que vive em Portugal, que tem a renda aqui, outras pessoas que têm outro tipo de renda e moram aí, os estudantes que estão sendo puxados pelos pais que estão aqui. Então, agora, com a questão do euro, a tendência eu não sei como vai ficar, mas Portugal realmente é um país que tem muito brasileiro. A população chega a ser impressionante. A quantidade de brasileiros. E até porque Portugal ele até precisa desse fluxo migratório, porque a população estava diminuindo, né? Parece que depois de muitos anos, parece que agora, no ano passado, que a população deu um resultado positivo, né, em termos de crescimento. Eles incentivam a imigração, porque tem regiões do interior de Portugal que já estão esvaziadas, né? Então eles querem trazer essas pessoas para cá. Nessa área de restaurante tem muito brasileiro trabalhando, né? Muito mesmo, assim. Você chega nos lugares e sempre tem um ou outro atendente, pelo menos, todo restaurante tem pelo menos um atendente, um cozinheiro, uma pessoa que é brasileira. Isso não tem como fugir. Exato. Acho interessante. Do ponto de vista do preconceito, há preconceito nos dois países. Aqui no Brasil também há um preconceito com relação aos portugueses, que parece que os portugueses fizeram mal ao Brasil, mas se você analisar bem a história, ainda bem que fomos colonizados pelos portugueses e temos uma série de ganhos que quem for colonizado pelos ingleses tiveram muitos problemas, com algumas exceções, não é isso? A maioria foram problemáticos, com os holandeses também. Então, acho interessante essa entrevista, está sendo boa também, porque está mostrando também que existe uma relação que é muito importante ter de irmandade entre brasileiros e portugueses. Eles são nossos pais, avós, tetravós, não é isso? Eles são, os portugueses são, eu acho que é importante a gente ter essa relação carinhosa, amistosa e parentesca mesmo com os portugueses. E eles gostam muito da cultura brasileira. É impressionante como eles valorizam a música brasileira, eles conhecem a música brasileira, eles acompanham a vida brasileira. Para vocês terem uma ideia, as redes de TV de Portugal aqui, elas têm uma base no Brasil, tá? Fica no Rio de Janeiro, tanto a RTP quanto a SIC, e sempre estão fazendo programação direta do Brasil para Portugal, fazendo transmissões, acompanhando a vida do Brasil, trazendo isso para o debate. Programas aqui de TV, às vezes, abrem espaço para falar de Brasil, até com uma certa assim, surpresa sobre o que está acontecendo com o Brasil atualmente, né? Então, as pessoas trazem isso para uma discussão, né? Então, e fala-se muito do Brasil, sabe? Acompanha-se muito do futebol brasileiro, embora não esteja merecendo muito do futebol brasileiro, né? Mas eles têm me parece que eles estão mais acompanhando o Brasil do que o Brasil acompanhando Portugal. O dia a dia. Parece que nós não temos aí, perdemos pelo menos eu tinha essa impressão quando estava no Brasil, né? Perdemos esse vínculo com Portugal e eles mantêm isso mais do que a gente hoje. Aqui. O Daniel e Eduardo também, eu queria que vocês retomassem um pouquinho mais essa questão do coronavírus, os protocolos que Portugal tomou em relação até outros países da Europa, como Itália, como Espanha, e depois em relação ao Brasil, porque eu acho que nesse item, né, protocolo e coronavírus, Portugal pode dar um exemplo, a meu ver, mas eu queria que vocês analisassem um pouquinho mais detalhadamente, isso. Bom, Portugal ele tem sido reconhecido como um país que se conduziu muito bem, né, dentro dessa pandemia. Aplicou as medidas restritivas adequadamente, fez o confinamento. Aqui nunca foi uma gripezinha, o coronavírus. Eles trabalharam isso com seriedade, com muita seriedade. As pessoas ficaram mesmo em casa.
os transportes públicos diminuíram bastante o fluxo. Bom, então, aqui em Portugal, durante a pandemia, o transporte público ele foi de graça. Eles reduziram a quantidade de autocarros, que é como eles chamam os ônibus aqui em Portugal, e o metrô também, né, o metro, e foram as pessoas, quem precisava efetivamente usava de graça, não pagava nada, né? Diferente do que a gente viu no Brasil, que foi essa tragédia, quando eu acompanho pela TV, na internet, essa situação das pessoas se aglomerando nas filas e entrando nos ônibus, no BRT e tal, uma tristeza. Então, eles conduziram bem isso, sabe? Há esse reconhecimento, a comunidade europeia reconhece isso em Portugal, tanto que na região aqui do Porto, desde que teve a retomada gradativa, né, do comércio, dos transportes, não houve mais mortes aí por conta do vírus, né? Eles conseguiram controlar. Tem ainda um ou outro caso, mas nada assim grave, nada que seja preocupante, exceto na região de Lisboa, que houve que fizeram uma festa lá grande e todo mundo se contaminou, botaram mais de 100 pessoas, foi uma coisa, estão até agora investigando para punir as pessoas. Então, isso foi uma coisa positiva que se fez aqui em Portugal. E agora, o que vem num debate, eu acho que talvez isso até tenha a ver com o que nós estamos falando agora há pouco, é a questão do financiamento público, né? Porque Portugal teve esses apoios financeiros, mas há dois grandes debates aí, que é uma nova ajuda financeira ao novo banco e uma nova ajuda financeira à TAP, a Companhia Aérea Portuguesa, que ela tem um capital majoritariamente aí, tem 50%, 50% com um único acionista, que é o Estado, mas a gestão é uma gestão privada. Mas aí parece aquele discurso que também nós vemos no Brasil, né? Tem que privatizar porque o Estado é um péssimo gestor. Aí entrega para a iniciativa privada e a iniciativa privada vai e pega o quê? Dinheiro público para poder garantir a eficiência. E essa é uma discussão agora, né? E o pessoal daqui da região norte está numa briga política muito grande com a TAP, porque a TAP cancela os voos que tem aqui do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que é o aeroporto aqui do Porto, e concentra tudo em Lisboa. E você tem um fluxo turístico muito grande aqui na região de Portugal. Então, isso vai contribuir para uma piora das condições econômicas dessa região. Então, por que vai dar dinheiro para uma companhia aérea que tem uma gestão privada e que ela não é nacional? Ela não atende equitativamente às necessidades do país. O dinheiro público não é para isso, né? E a outra ajuda financeira ao novo banco. Mais um aporte, que é um aporte volumoso, né? O banco nunca pega pouco dinheiro, né? Quando ele tem essas duas necessidades. Então, o que se quer, por que não se dá esse dinheiro para o pequeno, não investe no pequeno comerciante, na pequena indústria, nos pequenos mercados, que eles são muito mais geradores de mão de obra do que uma instituição financeira. Esse debate está acontecendo agora aqui em Portugal. Então, falo também dessa questão do... Isso, por favor. Assim, o que eu entendo é que Portugal encarou a questão do vírus com seriedade, né? E ele fez de uma maneira que hoje a gente reconhece como uma maneira coordenada, porque no Brasil, primeiro que demorou-se muito a tomar as medidas que tinham que ser tomadas, né? E segundo que é uma questão que é totalmente desorganizada. Eu acho que cada município tem uma forma de encarar. A gente está em Niterói aqui, que até é um município que dentro da região metropolitana do Rio é um município que está bem, tanto em relação a casos quanto em relação a óbitos. Mas você vai para cidades vizinhas aqui do lado que as coisas não chegaram nem a fechar, de uma maneira geral. Você vai para, por exemplo, São Gonçalo e você vê as pessoas na rua como se nada tivesse acontecendo. Então, a questão Portugal conseguiu conter o vírus de uma maneira eficiente, coordenada, e eu acho que num prazo até que foi razoável. Eu estava vendo um dado que era de 1º de maio, Portugal tinha 1.200 mortos. E agora, 2 meses depois, não chega a 1.600, 1.500 e pouco. Então, eles conseguiram frear a questão do vírus. E aqui a gente acostumou com 1.000 e poucas mortes por dia. E a tendência é isso piorar, né? Porque não foi feito de uma maneira responsável nem de uma maneira coordenada, né? Não houve uma política
federal, por exemplo, para ser seguida. Cada um faz instruir do jeito que achava melhor e o barco que segue, né? A gente aqui fechou, lá em Portugal a gente fechou o restaurante um pouco antes, uma semana antes, quando veio a determinação lá do governo. E aqui em Niterói, a gente, uma semana depois, quando ninguém estava fechando as coisas, a gente fechou também. Foi um decreto municipal obrigando a fechar. No Rio só vai acontecer algumas semanas depois, por exemplo. Então, cada município, cada governo estadual tratou o vírus de uma forma diferente, e isso a gente vê o reflexo nos números do que estão acontecendo. Alguma pergunta a mais, Helena? Bom, uma pergunta, mas que já foi respondida, eu tenho a impressão, que é por que essa atração fatal, né, dos brasileiros para Portugal, né? Veja que o Daniel mesmo, por que ele foi fazer curso de doutorado em Portugal, né? Ele sai daqui da terra e vai para a terrinha. Entendeu o que é? Aí muita gente diz que é pela segurança. É exatamente qual é o leitmotiv para as pessoas, para os brasileiros. É porque lá fala português? Não é possível. E com esse sobrenome alemão, tinha que ter ido para outro país, não vindo para cá, né? Mas é que Portugal, uma das coisas que tem favorecido Portugal também, inclusive na mídia que eles colocam para a Europa, Portugal é um país que tem mais sol na Europa, mais tempo de sol. Isso para o país é muito importante. E nós sabemos por quê, porque o frio que faz aqui é uma tristeza. Quando chega a 20 graus a temperatura, nós ficamos felizes. No Rio de Janeiro, com 20 graus, a gente está achando que está nevando, né? Praticamente. Mas Portugal é um país muito seguro, não é um país rico, é um país simples. Se comparar a estrutura, por exemplo, de transporte de Portugal com da Espanha ou com da França, vai ver que em Portugal ela é mais simples. Mas a rede de metros de Portugal, que tem em Lisboa, que tem no Porto, é muito eficiente. Eu disse que são 6 linhas no Porto, uma população de pouco mais de 200 mil habitantes. Né? Então, fim de semana funciona 24 horas por dia. Portugal, você sai a qualquer hora do dia e da noite, você não tem esse risco não tem esse receio de ser assaltado, você não corre esse risco. É um país considerado muito seguro. Né? E me parece que, no caso dos brasileiros também, é a facilidade em função do idioma. Né? Muito embora algumas expressões sejam bem diferentes, né? Mas muito mais fácil de adaptação. Tem umas palavras aqui muito engraçadas que a gente ouve pela primeira vez, e a gente, eu até procuro na internet para saber o que significa a pessoa, né? Outro dia eu estava assistindo um filme e aí a pessoa fala: você está chanfrado dos cornos. Eu falei assim: caramba, o que é isso? Eu falei: o que é chanfrado dos cornos? A pessoa está doida, né? Uma coisa assim, a pessoa não está boa da cabeça. Eu nunca poderia imaginar isso, né? Então tem essas expressões, mas é curioso, né? Mas tem sido um país, eu acho que muito tranquilo de se viver, Portugal, muito tranquilo mesmo. E a minha expectativa é ficar aqui por mais algum tempo e ir ao Brasil, sim, porque abandonar o Rio de Janeiro é uma coisa muito difícil. Mas eu quero terminar esse meu projeto que eu estou renovando agora. Ele sofreu aí uma descontinuidade por conta da pandemia, porque o meu pós-doutoramento ele é na Universidade de Lisboa, mas eu morei 6 meses em Lisboa e preferi retornar para vir morar no Porto. Então, eu vou 1 vez, 2 vezes por mês a Lisboa, vou para a universidade, mas a universidade está fechada desde o mês de março. Então, eu vou retomar agora meu projeto, já foi prorrogado por mais um ano. Então, até setembro do ano que vem, pelo menos, ainda estarei aqui, que eu quero concluir esse projeto de pós-doutoramento, que tem a ver um pouco com o Brasil e Portugal. Né? Eu queria complementar a pergunta também para dizer o seguinte, assim, o que vocês gostam mais de Portugal? Assim, aquilo que vocês, entendeu, ficam cativados por Portugal. No meu caso, eu acho que eu sou apaixonado por vinho português. E quando você chega em Portugal, a primeira vez que você vai no mercado lá e vê aquelas prateleiras infinitas de vinho, você fica louco, porque há uma coisa aqui que é muito difícil de ter acesso, porque é muito caro, né? Quando você vai para Portugal, mas eu adoro Portugal, o clima de Portugal, a questão da segurança,
é uma coisa fundamental. Acho que muita gente foi para Portugal por conta da segurança, da situação que a gente está vivendo. A questão do custo de vida, se você comparar o custo de vida de Portugal com os outros países da Europa, Portugal é um país mais barato para se viver. Claro que hoje, você morando, como teve a explosão do turismo, você morar nos grandes centros, como Lisboa, Porto, onde tem uma concentração de turistas muito alta, careceu muito, porque a questão dos alojamentos locais, as pessoas preferiam alugar os apartamentos para o turista do que fazer contratos longos. Então, isso acabou encarecendo muito. Mas, de uma maneira geral, antes, principalmente, dessa disparada do euro, era um país que tem um custo de vida muito, muito, muito baixo em relação aos outros países da Europa, né? Então, essa é uma soma de fatores. A questão do clima não faz frio como faz nos outros países da Europa. Você vai para a Alemanha, você vai para a Inglaterra, é um negócio muito, muito mais difícil. E a questão também da língua, que é uma coisa que acho que é muito mais fácil você estar num país que fala a sua língua, entendeu? Você ter que pensar no seu idioma é muito mais tranquilo do que ser outro país que você tem que pensar em outro idioma. Então, acho que é uma soma de fatores, mas Portugal realmente é incrível, assim, e é muito bonito. É um país que é pequeno, mas tem vários lugares incríveis que você pode visitar, assim, né? São perto um do outro, né? Você está aí no Porto, você pode ir para Aveiro, que é uma cidade que é linda. Você pode ir para lá na questão de estar em Lisboa, você pode ir para Óbidos, você pode ir para um monte de lugares que são perto e são diferentes e são realmente muito bonitos, né? Exatamente. E é muito fácil você circular pelo país, né? É um país pequeno, bem servido de infraestrutura de transportes, e você consegue efetivamente se deslocar facilmente, né? Aqui na própria região, a região norte é muito bonita, Guimarães é aqui perto, Viana do Braga. Castelo, Braga, então é muito bom. E vai encontrar brasileiros, né? Vai encontrar muitos brasileiros. Eu queria só retomar uma questão que você falou aí do alojamento local, porque eu acho que isso é um tema muito interessante, porque o que ocorreu com esse crescimento elevado do turismo aqui em Portugal, isso trouxe, né, uma expulsão do morador das regiões centrais que as pessoas moravam. Tiveram que sair, porque muitos não puderam pagar as rendas, né, que eles chamam, os aluguéis, as coisas ficaram absurdas, muitos foram expulsos praticamente, né, tipo a denúncia vazia, e tiveram que ir para regiões de periferia da cidade, porque o custo ficou mais alto para eles por conta da necessidade que eles tinham de atender ao turista. E agora está havendo uma certa reversão, porque não tem mais o turista, porque ele não pode se deslocar, pelo menos, eles estão contando muito com o turismo interno para esse período de verão, né? Então, eles estão falando, viagem por Portugal, porque vai ser difícil você poder viajar para outros países. E eles vão tentar compensar isso, essa perda do turismo externo, né? Vão tentar compensar isso com o turismo interno. Eu gosto também muito do vinho português. Pois é, você não tem uma piada agora do português em relação ao momento brasileiro, não? Agora eles dizem que não precisa contar piada de brasileiro. Então, ficar longe do Rio de Janeiro. Quando a gente vê essas imagens do Rio de Janeiro, entra alguém da televisão para falar no noticiário, vem falar logo do Rio de Janeiro, mostra logo aquelas maravilhas, aquelas praias e tal, coisa boa. Aí é bom que melhora um pouco a nossa autoestima, né? Porque estamos tão mal falados no mundo. Essa questão da piada, igual que se conta dos portugueses, é uma história muito triste das piadas portuguesas, porque isso aí foi do período onde os portugueses estavam numa situação financeira muito ruim e acabaram que começaram a fazer piadas pejorativas às pessoas que estavam mais pobres naquele momento. Então, eu acho que hoje em dia nós devemos fazer poesias para os portugueses, que eu acho que é a melhor atitude com relação a nossos irmãos. Queria agradecer a presença de vocês. Acho que o programa hoje foi um Brasil-Portugal a partir dos brasileiros. Foi muito bom, onde a gente teve de política, vinho, gastronomia e a simpatia da presença de vocês. Queria agradecer a participação. Muito obrigado. Viu?
Foi um prazer. Eu que agradeço aí. Então tá, faço das palavras do Leon as minhas palavras também. Muito E acho obrigada. que vale a pena falar mais de Portugal para o Brasil, sabe? Porque para o Brasil conhecer, perder esse preconceito em relação a Portugal e até para a gente poder debater um pouco da cabeça do brasileiro, porque as pessoas não estão entendendo o que acontece no Brasil e não estão conseguindo entender por que o Brasil está assim. E os brasileiros, que é muito interessante, né? É muito comum você ver aqui pessoas que saem do Brasil e vêm para Portugal e dizem assim: saímos do Brasil para vir para Portugal porque nós estávamos fugindo do socialismo. Chegamos aqui, agora me contaram que o governo é socialista. Quer dizer, dá um nó na cabeça dessas pessoas, é discípulo da coisa ruim, né? E do governo brasileiro, né? Votaram nele lá e vieram aproveitar o estado de bem-estar aqui da Europa. Essa tragédia. Então, nós podemos, quer dizer, já fica um convite para que nós alonguemos esse papo político a respeito de Brasil e Portugal num próximo programa também. Tá bom? Será um prazer. Prazer foi todo nosso. Obrigado. O programa da Auditoria Cidadã agradece aos dois e esperamos nos encontrarmos mais na frente. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.